Olá, meu nome é Cláudia Adriana Gergen, eu sou engenheira agrônoma e cientista agrícola. E nós vamos lançar um novo jeito de fazer, de estudar, de entender a agricultura. É verdade, nós vamos começar num grupo de estudo sobre este livro, Planeta Terra, um lugar perigoso para se viver. E por que nós vamos fazer isso? Porque este livro trata das várias modificações que estão acontecendo no clima em função das eras geológicas, e isso muito bem escrito pelo professor Dr. Almério Barros França, lá de Jataí, Goiás. Então, nós vamos hoje, neste momento, apresentar para vocês o prefácio do livro para que vocês tenham uma ideia do que nós vamos fazer nos próximos meses. Sim, vai levar algumas quartas-feiras à noite para nós entendermos, lermos em um grupo de estudo, lermos, entendermos e trabalharmos os assuntos ligados à geologia e ao clima. Quer ver o prefácio? Diz o seguinte: em 26 de dezembro de 2004, às 8 horas da manhã, um movimento de placas tectônicas no assoalho da região marítima do oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, deslocou fortemente a massa de água oceânica e produziu um tsunami devastador que afetou fortemente 14 países situados às margens do Oceano Índico e resultou em mais de 230 mil mortos de múltiplas nacionalidades. Além de prejuízos materiais elevados e uma forte comoção em todos os povos da Terra, alguns anos mais tarde, em 11 de março de 2011, novamente um sismo submarino, mas agora nas vizinhanças do Japão, causou ondas gigantescas que invadiram a usina nuclear de Fukushima e provocaram a liberação descontrolada de material radioativo, num acidente ambiental devastador que trouxe a necessidade de deslocar-se 300 mil pessoas para fora da região atingida. Há poucas semanas, o Equador foi assolado por um forte terremoto com grandes perdas materiais e humanas. Quando e onde acontecerá o próximo desastre natural? Imagine assistir ao noticiário da TV e ser surpreendido pela terrível informação de que explodiram simultaneamente os vulcões gigantes de Yellowstone, nos Estados Unidos, e do Golfo de Nápoles, na Itália, destruindo com isso boa parte do noroeste norte-americano e da Europa mediterrânea, e jogando cinzas até a estratosfera, a 40 quilômetros de altitude, num fluxo contínuo que permitiu a sua distribuição pelo mundo todo em poucos dias. Lavas extravasando a temperaturas superiores aos 1000 graus centígrados e afetando grandes áreas, incêndios de enormes proporções, destruidores terremotos associados ao magmatismo e, neste contexto de tragédia, aflora o desespero de populações atingidas mais diretamente. Um cenário verdadeiramente apocalíptico. Um evento desta magnitude não é improvável de ocorrer e tem grande potencial para dificultar a continuidade da vida no planeta. E não apenas para a espécie humana. A queda na temperatura média global e o enfraquecimento da insolação na superfície em função das partículas vulcânicas em suspensão na atmosfera vão impor grandes restrições à agricultura e à pecuária, com consequências severas sobre o fornecimento de alimentos. Seguramente haverá também mudanças na química da água, com envenenamento e restrições tanto à vida terrestre quanto àquelas dos oceanos. No caso extremo de persistir por um período de alguns anos, não mais do que isso, uma catástrofe natural como essa pode acabar deflagrando a sexta extinção,
assim denominado pelos cientistas o indesejável evento de sucessão aos 5 anteriores que já aconteceram durante a história geológica da Terra. Quando a maior parte das espécies habitantes em nosso planeta simplesmente desapareceu em função da mudança radical e traumática ocorrida em seus habitats. Definitivamente, a Terra não é um lugar, ou a Terra é um lugar muito perigoso para se morar. Mas, se há o perigo natural e inerente aos processos da dinâmica planetária, a vida, por seu turno, é incrivelmente persistente. Desde suas primeiras manifestações nos oceanos primitivos do Arqueano, as espécies têm evoluído e se sucedido na ocupação dos espaços habitáveis, adaptando-se à própria modelagem fisiográfica do nosso planeta. Após cada um dos 5 eventos extremos de extinção já ocorridos, a vida retornou e se perpetua até o presente. Mas, há cerca de 1,8 milhão de anos, a África Oriental aparece o Homo erectus e a Terra nunca mais seria a mesma. Almério Barros França, geólogo e naturalista, é dessas pessoas com as quais o acaso generosamente nos oferece a oportunidade de conviver. Sujeito franco e amigo, de conversa cativante e provido de um inesgotável bom humor, é um excelente companheiro de todas as horas. Exploracionista da Petrobras por 3 décadas, cientista e professor, Almério revela agora sua faceta de escritor nesta obra fascinante que, em linguagem leiga, mas repleta de fatos científicos precisos, traz uma narrativa geológica e biológica da evolução do nosso planeta, entremeada por casos fictícios da vida cotidiana que enriquecem a trama e constituem o pano de fundo para a descrição dos fenômenos naturais, por ele cuidadosamente escolhidos, que objetivam dar ao leitor uma percepção do quão singular é o espaço que habitamos no universo, a nossa Third Rock from the Sun. É surpreendente e extremamente interessante perceber que a narrativa consegue alinhavar fatos e situações do dia a dia das populações de diferentes países e fenômenos geológicos, que a maioria das pessoas sequer sabem que existem, ou, se sabem, torcem ou esperam que nunca se manifestem, uma vez que, invariavelmente, estão associados a notícias ruins. Este é o caso, por exemplo, das cidades situadas ao longo da falha de San Andreas, na Califórnia, contexto geológico que altamente propício e com histórias de ocorrência de terremotos devastadores. Ali, seguramente acontecerá alguma tragédia importante em algum momento futuro, que pode ser já no próximo minuto. Mas o apego das pessoas àquele que é o seu, entre aspas, lugar, as faz revelarem o medo de algo que é, ao mesmo tempo, imprevisível em seu dia e hora, mas uma certeza científica de que irá ocorrer. Isto sim é viver na corda bamba. Em seu enredo, Almério incluiu personagens que têm forte vínculo a pessoas com as quais ele conviveu e interagiu e com atividades concretas realizadas tanto por ele próprio quanto por alguns dos seus fictícios, o que empresta ao leitor a possibilidade de vivenciar tais ambientes de trabalho e compreender a maneira de pensar destes profissionais. É assim que, lendo a obra, se consegue viajar de helicóptero pelo interior da Amazônia, emocionar-se com o encontro do geólogo com sua namorada,
recém-chegado à sua terra natal após um período de confinamento na sonda de petróleo e até mesmo visitar a Casa Branca em Washington, D.C., onde o respeitado Dr. Spencer, da USGS, é recebido pelo presidente norte-americano em seu staff para uma palestra informativa sobre o risco sísmico da região leste daquele país. Ficção e realidade convivem em total sinergia, numa história envolvente e bastante educativa sob a perspectiva das geociências e da história da vida na Terra. Rio de Janeiro, junho de 2016, Edson José Milani, quem escreveu, o prefácio deste livro. E assim, nós vamos, no decorrer dos próximos meses, uma vez por semana, fazer encontros do Clube do Livro, um grupo de estudos para entender, então, toda ou parte, da geologia da Terra, ligando, então, conhecimentos geológicos com agrícolas, já nos preparando, organizando neste grupo, especialmente para a região sul do Brasil, estratégias de cultivo. Se realmente a partir de 2030 teremos então esta área bem gelada e seca, que é a previsão, precisamos encontrar soluções. Por exemplo, o cultivo de inverno passa a ser o cultivo de verão. Será? Vai ter possibilidade de cultivo de soja ainda? Será que está na hora de voltar às pastagens no Pampa Gaúcho? Ou será que há alguma modificação, por exemplo, no Paraná? Outras modificações também nas outras regiões do país, com aumento ou diminuição de chuvas, mais seco, mais chuvoso. Será que isso vai acontecer mesmo? Tudo isso pode ser entendido e também vai ser acompanhado pelo próprio autor e por outros convidados durante as nossas reuniões, onde faremos a leitura de diferentes capítulos, ao longo deste período, trocando ideias e tendo como base esses conhecimentos para a nossa produção agrícola a partir de agora. Então, convido vocês a fazerem parte deste grupo de estudos. Nós vamos disponibilizar um link de acesso na plataforma Eduz, a princípio, onde todas as reuniões deste clube de livros, desse grupo de estudos, ficarão armazenadas. Você fará a sua inscrição, o valor de R$50 mensais para manter estas reuniões disponíveis, para que você tenha acesso quando e onde você quiser assistir novamente. Certo? Nós estamos à disposição para que você faça as suas perguntas e acreditamos que este é o caminho. Leituras, interpretações e estudos em conjunto para buscar alternativas para nós, enquanto agricultores, sermos mais eficientes e garantirmos então a nossa vida aqui. Se tudo correr dessa forma, pelo menos a gente vai saber como fazer. E se não acontecer, pelo menos a gente se encontrou durante esse período e aprendeu muito. A primeira reunião de estudos deste livro vai estar presente, então, o professor Almério numa palestra, numa aula inaugural. Ele vai apresentar, então, sobre a trajetória da vida dele e sobre quais os impactos ligados à agricultura a partir dos conhecimentos geológicos e de todo o processo de evolução do planeta. Então, no dia 5 de maio de 2021, a aula inaugural com a presença do autor do livro, nosso professor Almério Barros França. Além do mais, nós estamos utilizando nas nossas lavouras rochas ígneas metamórficas e sedimentares que este estudo vai propiciar também maiores conhecimentos. Um grande abraço para você e a gente se encontra na leitura do livro.